No Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, o verso de número 12, aleluia, vamos ler alguns versículos aqui nessa noite, o qual eu quero ministrar essa palavra subordinada ao tema fomos chamados para produzir. Todos encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso de número 12, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Tome o teu assento e vamos nessa noite meditar nesta palavra a qual Marcos está escrevendo e o qual eu quero usar como tema: fomos chamados para produzir. E eu quero a sua atenção aqui nessa noite, porque o texto que nós lemos é um texto que às vezes as pessoas encontram certa dificuldade para compreender o que Marcos está escrevendo aqui concernente
ao que ele expressa, dizendo que Jesus amaldiçoou uma figueira. E Marcos expressa dizendo que não era tempo de figo. E isso traz um pouco de dificuldade, às vezes, para se entender esse texto. Porque você encontra aqui Jesus, o Criador, o soberano, o Filho do Deus Altíssimo, liberando uma palavra de morte, de destruição, indo ao contrário daquilo que o seu ministério deu-se início. Você encontra Marcos, no capítulo 11, finalizando o ministério de Jesus, com esse último milagre para com a natureza, em que uma árvore se secou, ficou seca, devido a uma palavra liberada do Senhor Jesus. Marcos relata vários textos falando de milagre, mas finaliza com esta palavra dita aqui por Jesus. É importante compreendermos que naquele dia em que Jesus estava indo para Jerusalém, indo para Betânia, entrar no templo, era uma segunda-feira. E você encontra no capítulo 11 a entrada triunfal de Jesus no domingo. Jesus tem a sua entrada triunfal no capítulo 11, no verso 1. E no verso de número 2, Marcos escreve dizendo: e no dia seguinte, na segunda-feira, Jesus então ele vai para Betânia, Betfage. Ele vai para aquela região e é onde ele vai entrar no templo. Mas no caminho, Marcos está relatando que Jesus teve fome e ele avistou uma figueira e liberou essa palavra contra essa figueira. Às vezes nós ficamos sem compreender se Jesus poderia ter usado o seu poder para fazer a figueira dar fruto, fazer com que a figueira viesse ter o figo, e não liberar uma palavra para que ela viesse ficar seca. Às vezes chegamos a pensar assim, o porquê que Jesus liberou essa palavra. Olhe para o teu irmão e diga para ele: o que acontece na tua vida tem um motivo. O que o Senhor deixou aqui para nós tem um motivo. E nós vamos compreender, porque há dificuldade para o homem, às vezes, compreender os planos de Deus. Verdade. Há dificuldade para o homem, às vezes, entender os projetos de Deus, entender o caminho que Deus traça para nós. E nós vamos trabalhar nessa noite aqui sobre este assunto, que Deus me chamou para produzir e não para ficar à beira de um caminho só com folhagens ou só de aparência. É importante nós compreendermos que em João capítulo de número 15, e no verso de número 1, ou melhor, no verso de número 16, um texto conhecido que fala que o Senhor nos escolheu. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Deus nos escolheu para que venhamos dar fruto, venhamos
dar frutos que venham permanecer, venham ser frutos bons. E Jesus, no capítulo 15, no verso 1, Jesus está dizendo, e o apóstolo João está escrevendo, que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara ou ramo em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus, ele me escolhe para que eu venha produzir. Ele escolhe para que eu venha produzir frutos. E ele diz que ele é a videira. Ele é a árvore. Ele é a videira. E Deus, o Pai, é o lavrador, o agricultor. E ele está dizendo que todo ramo que não estiver nele, que não estiver conectada na videira, ele atira e lança fora. Mas toda aquela que estiver conectada na videira, ele vai apodar para que dê mais fruto. É assim que o agricultor faz. É assim que o agricultor trabalha. Com esta visão, qual eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio, de que Deus, ele é o agricultor. Ele é aquele que observa a árvore. A árvore é o Filho, Jesus. E eu sou os ramos, as galhas. E eu preciso produzir, porque o Pai produz, porque a árvore produz. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2 e no verso de número 7, o apóstolo Paulo diz a seguinte expressão. Ele escreve aquela carta ou epístola dizendo assim: arraigai-vos e edificai-vos no Senhor. Arraigai-vos e edificados nele, no Senhor. A impressão que ele nos dá é de uma árvore que tem suas raízes entrelaçadas no mais profundo, arraigada no Senhor. Porque quando eu estou arraigado, enraizado, ligado no Senhor, o vento vem, a tempestade vem, o problema vem, mas eu continuo de pé. Eu continuo de pé. O homem mau pode vir e cortar a árvore, mas se ele não arranca ela da raiz, do solo, ela vai voltar a brotar, porque as suas raízes está profunda, está arraigada no Senhor, está firmada no Senhor. E Deus, ele olha para a terra, ele olha para o homem, e ele vê o homem, sua criatura, como uma árvore que produz, uma árvore que está arraigada no Senhor e que vai produzir frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo de número 12, verso de número 17, Paulo, ele diz que éramos zambuzeiros, bravos, e que fomos enxertados na videira. Em outras palavras, não prestávamos. Mas Paulo, ele diz que o Senhor, ele arrancou alguns galhos da videira, que são e que representam os judeus. Ele tirou alguns, para que depois eles possam ser salvos. Mas ele tirou alguns para enxertar os gentios,
para enxertar a mim e a você. Então Deus, Ele nos olha como uma árvore e que precisa dar frutos. A palavra do Senhor nos diz, em Marcos capítulo de número 8, e o verso de número 22, 23 e 24, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor estava adentrando em um arraial, em uma aldeia. E o texto nos diz que eles levaram um cego, até Jesus, para que o Senhor impusesse as mãos sobre ele, orasse sobre ele, para que ele ficasse curado. Jesus, então, ele pega este homem cego e leva ele para fora do arraial, para fora da cidade. E Jesus, eu posso imaginar Jesus abrindo os olhos daquele cego e cuspindo dentro dos olhos dele, porque o texto diz que Jesus cuspiu dentro dos olhos dele. O milagre não é do seu jeito e nem do meu jeito, é do jeito que o mestre quer fazer. Glória a Deus. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, e quando ele, diz o texto no verso 24 de Marcos capítulo 8, quando ele abriu os olhos, Jesus pergunta a ele: o que você está vendo? E aquele homem responde que ele está vendo homens como árvores. Ele diz: eu estou olhando, mas os homens são como árvores. E Jesus então novamente impõe as mãos sobre ele, ora novamente sobre ele, e ele então passa a enxergar uma forma correta. E às vezes nós chegamos a pensar: mas Jesus teve que orar 2 vezes? Não, da primeira vez foi o milagre aconteceu na vida daquele homem. Porém, o homem precisa olhar para o outro com essa visão que nós temos. Porém, Deus olha nós como árvores frutíferas. Em uma outra ocasião, Jesus ele faz diferente com um cego. No Evangelho de João, capítulo de número 9, o texto nos diz que um cego de nascença foi levado até Jesus, ou melhor, os seus discípulos perguntaram a Jesus o que havia acontecido com aquele rapaz, por que ele nasceu cego, e se era porventura os pais que pecaram, ou se foi o menino no ventre. E Jesus disse: não, os pais não pecaram, e nem a criança, o rapaz pecou, mas nasceu assim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus. E Jesus faz o quê? Jesus também ele vai cuspir no solo, aí ele faz um lodo da terra e põe nos olhos daquele cego, texto diferente, e manda ele lavar no tanque de Siloé. Ele lava os olhos e volta enxergando. O Senhor tem os seus métodos para cada um de nós. Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o Senhor tem um caminho para cada um. Tem um projeto para cada um. O Senhor tem uma carga para cada um. Para cada um de nós. A Bíblia nos fala em Números, se não me foge a memória, capítulo 7, eu não tenho certeza, mas em Números, capítulo 7 até o 10º, diz que os líderes, os principais das tribos, deram a Moisés bois e carros para transportar os utensílios do santuário do Senhor. E a Bíblia nos fala que a uma das famílias, Moisés deu 4 bois e 2 carros para transportar os utensílios. Para outra família, Moisés deu 2 bois e 1 carro.
Mas para os de Corá, Moisés não deu nada. Eles tinham que carregar tudo nos ombros. Olha para o teu irmão, diga para ele: o Senhor precisa dos teus ombros. Para eles, Moisés não deu nada, porque eles tinham que carregar tudo nos ombros. Há pessoas que precisam de bois, mas outros precisam simplesmente do ombro, porque a obra do Senhor, os utensílios do Santo dos Santos é carregado no ombro. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: os utensílios do Santo dos Santos não se carrega sobre bois, carroça, se carrega no ombro. E Deus quer os teus ombros. Amém. Glória a Deus. E com isso nos ensinar que eu não posso olhar o que o meu irmão faz da direita e nem da esquerda. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus entregou nos meus ombros. Quando eu entendo que eu sou uma árvore diante de Deus e que eu preciso produzir, e lá em João capítulo 15, verso 1, ele está dizendo que se eu não produzir, ele vai me arrancar. Eu preciso produzir. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa produzir, porque senão você vai perder a bênção, você vai perder a salvação. O homem que não produz, o machado já está na porta, o machado já está na raiz. Mateus capítulo de número 3, verso de número 7. Abre comigo sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso de número 7. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, para que venhamos então entender e compreender que se eu não produzir, me arrepender, o machado já está na raiz. O Senhor não vai dar mais oportunidades. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor está dando oportunidade. O Senhor está te dando oportunidade. O Senhor está te dando oportunidade. Mais uma vez, fala para ele: o Senhor está te dando oportunidade. Abrace essas oportunidades e comece a produzir. Glória a Deus. Abre comigo em Lucas 13, verso 6 em diante. Uma parábola que Jesus fala que um agricultor estava cuidando da terra e o proprietário da terra chegou e foi olhar aquela figueira, foi olhar aquela plantação que ali estava. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo de número 13 e o verso 16 que aquela figueira não estava produzindo, ela era infrutífera e já havia passado 3 anos. Essa parábola, Jesus está expressando o seu próprio ministério e apontando a figueira para Israel, dizendo: Israel é a figueira que há 3 anos não produz frutos dignos de arrependimento. Israel não está produzindo e ela vai ser cortada. Vai vir tempos difíceis, vai vir um machado. O proprietário, o dono da terra, chega para o agricultor e diz: olha, corta essa figueira, arranca ela, porque ela é inútil, ocupando espaço na terra. Quando a pessoa não produz, e quando Deus está falando, e a pessoa não produz, Deus tira, irmão. Eu estou aqui nessa noite, no culto de Santa Ceia, para você entender que Deus é misericordioso, mas Deus, Ele não fica dando oportunidades. Chega o limite, o cálice
da ira de Deus transborda, diz a palavra do Senhor. O homem chega e diz o quê? Meu Senhor, me dá mais uma oportunidade, mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar essa figueira, eu vou preparar aqui para que ela possa produzir. Então, se ela não produzir, nós cortamos ela. Quantas oportunidades Deus dá às pessoas? Deus dá oportunidades. Deus levanta você, Deus usa os pregadores, Deus nos usa pela misericórdia dEle, e Deus vai falando, olha, se arrepende, reveja seus caminhos, olha com atenção, observe a palavra de Deus, contemple as Escrituras, faça conforme o Senhor deseja, porque há momento que não vai haver oportunidade. Deus vai dar um basta. E aí que você encontra pessoas às vezes chorando, pessoas às vezes reclamando, pessoas às vezes não entendendo certas coisas. Mas Deus deu a oportunidade, porque Deus é justo. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus é justo. Ele está dando as oportunidades. E a Bíblia nos diz que Jesus apontava para Israel, apontava para os frutos daquela nação que não produziu durante todo o período de Jesus na terra. Israel não produziu, não tinha fruto, não tinha amor, não tinha bondade. Israel era egoísta, Israel era egocêntrica, Israel só olhava para ela do jeito que eles desejavam, é o que eles queriam. Um rei que viesse os libertar, um rei que viesse mudar a história deles, que não viesse montado num jumentinho, mas viesse montado num cavalo branco muito bonito, e que viesse mesmo com poder, com glória, com toda a autoridade, com a espada na mão, e dar a vitória sobre os romanos. Mas isso não aconteceu do jeito que eles queriam, porque os olhos deles não podiam contemplar o mundo espiritual. Mas Jesus veio e ganhou a peleja e deu a vitória para o povo dele. Em Marcos, nós observamos que Jesus está passando ali, capítulo 11, o verso 1, em Jerusalém, de Betfage. Eles estavam ali, que quer dizer lugar de figo, casa do figo, região do figo. E aí nos leva a compreender o que acontecera, o que está acontecendo aqui nessa região. Por que que Jesus amaldiçoou aquela figueira? O porquê certas coisas acontecem. Você já viu que pessoas procuram e vai atrás do problema? Tem pessoa, irmão, que não pode ver um problema, ele corre atrás dele. Ele vai lá na esquina buscar o problema. E Deus está avisando, Deus está falando. Mateus, presta atenção nisso, relata esse texto. E Mateus não diz que era tempo de figo. E muda toda a história. Mateus não escreve dizendo que era tempo, que não era tempo de figo. Porém, Marcos diz que não era tempo de figo. Mas então por que que o Senhor Jesus liberou aquela palavra contra aquela figueira? O texto nos diz que Jesus estava o quê? Indo para Betânia. Porque ele ia entrar no templo. Esse texto está ligado ao ministério de Jesus e com Israel. Aquela figueira à beira do caminho também era Israel. Aquela figueira à beira do caminho é a igreja do Senhor. Aquela figueira à beira do caminho é eu e você. É o cristão. Aquele que precisa produzir frutos. O texto nos diz
que Jesus está passando na região, e a região é região de figos. Havia plantação, várias árvores de figo em toda aquela região. E segundo as pessoas que entendem sobre essa árvore, os estudiosos, o figo, a árvore, quando ela dá as folhas, porque ela já tem o figo, porque o fruto vem primeiro do que as folhas. Primeiro do que as folhas. Jesus está passando, Jesus está caminhando, Jesus está andando, e ele está olhando e não tem nenhuma figueira com folhas. Mas o texto diz que de longe, Jesus olhou para aquela figueira e ela estava cheia de folhas. Por algum motivo, aquela figueira estava com folhas fora da época. Mas se ela tinha folhas, ela deveria ter fruto. E quando Jesus chega ali, e ele olha naquelas folhas e procura o fruto, porque ele estava com fome, e aqui é importante aqui apresentar isso para vocês, que é a segunda vez que é relatado Jesus com fome. A primeira vez é quando ele vai, levado pelo Espírito Santo, é tentado no deserto, vence aquela batalha, e então Jesus diz que estava com fome, e os anjos o alimentaram. E agora é a segunda vez que em toda a Bíblia mostra Jesus com fome. Jesus estava com fome e ele vai procurar um figo, porque a árvore estava toda cheia de folhas, e não encontra fruto. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a aparência engana. Aquela figueira, ela estava ali, na beira do caminho, com folhas, mas não tinha fruto. Não havia fruto. E Jesus, ele nos deixa escrito que você conhece uma árvore pelos frutos, não pela aparência. Você não conhece um homem por fora. Você conhece o homem pelo seu testemunho de vida, o que ele é, seu interior. A Bíblia nos fala que, no capítulo 3 de João, que Nicodemos procura Jesus à noite, e Jesus diz para ele o quê? Em verdade, capítulo 3, verso 5, em verdade, te digo, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Se não nascer de novo, se não produzir, porque eu recuso a aceitar crente que não é transformado, que diz que é cristão, que tem o Espírito Santo, mas que não muda de vida, que não deixa a transformação chegar na vida dele, porque a transformação não começa de fora, aonde todos os olhos veem, mas começa de dentro para fora. Começa de dentro a mudança e vem fluindo, vem realçando para fora, para aquilo que os olhos então vai ver. A figueira está ali, Jesus olha para a figueira, mas Jesus não libera a palavra para a figueira por causa em si, porque ela não tinha fruto. Ele libera a palavra contra a figueira porque ela estava apresentando uma coisa que ela não tinha. Todo o ministério de Jesus, você entende e olha ele dizendo sobre a hipocrisia. Hipocrisia é apresentar, é se mostrar uma coisa que não é. Todo o seu ministério ele está dizendo: fariseus hipócritas,
raça de víbora, mentirosos, enganadores. Vocês vão na casa das viúvas, fazem orações longas, demoradas, a fim de pegar oferta. Hipócritas, mentirosos, que apresentam jejum e vão para as praças, para as esquinas, com o rosto desfigurado, dizendo para todo mundo: eu estou de jejum. Então Jesus está dizendo aquela palavra figueira por causa da falsa aparência. Ela está apresentando uma coisa que ela não tinha. E eu não posso andar com Cristo e apresentar obras da carne. Eu não posso andar com Cristo, com o Espírito Santo, e não produzir as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Eu não posso. Se eu ando com Cristo, se eu estou ligado na videira, eu tenho que produzir frutos bons. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o fruto tem que ser bom. Mateus 7, 17. Vamos ler comigo. Mateus 7, 17. Mateus capítulo de número 7, verso 17. Diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lança-se no fogo. Não há possibilidade. O Evangelho é de produção. O Evangelho quer agradar a Deus, tem que produzir. Está ligado na videira, tem que produzir. Não há possibilidade de ficarmos, o cristão, as pessoas, de oba-oba, de aparência, de línguas estranhas, de profecias, de roupa, de reteté e de tantas outras coisas, e não ter frutos dignos. Não adianta. Não adianta apresentar uma roupagem para as pessoas, mas em casa é diferente, no emprego é diferente, nas ruas é diferente. Os meus frutos precisam permanecer. Aleluia. Permanecer. E Jesus está olhando para a figueira, e ele ainda não foi para o templo, ele ainda está indo para o templo, e ele então libera a palavra: que ninguém mais coma fruto de ti. Porque estás mostrando uma coisa que não tem. O Senhor, Ele não agrada daquela pessoa que fica mostrando que não é. Já viu aquilo? Pessoas que às vezes, deixa eu dar alguns exemplos, que alugam um carro para dizer que tem aquele carro. Andam com aquele carro caro, com aquela roupa, que às vezes é até alugada também, ou ele até compra aquela roupa cara, mas dentro da casa não tem nada. Você abre a geladeira, é fonte luminosa, só tem luz, mas ele anda de uma forma que parece um milionário. A aparência ela é importante. As folhagens é testemunha, é importante, ligada no Senhor. Não apresentar algo que não tem, um conhecimento que não tem. E há pessoas que fazem assim. Jesus se decepcionou com aquela figueira. E às vezes ele se decepciona com a atitude de pessoas, de árvore, visto que ele nos vê como árvore.
Imagina o Senhor olhando do seu trono para baixo e contemplando árvores e dizendo: aquela árvore está frondosa, que coisa linda, aos frutos. Mas aquela está seca, aquela está, olha, ixi, aquela árvore, ela está muito frondosa, tem muitas folhas, mas não tem fruto. Ele está nos observando e olhando, e dando a oportunidade. Eu preciso produzir. E a palavra do Senhor é o adubo, a palavra do Senhor é o alimento, a palavra do Senhor é aquilo que nós precisamos ouvir para produzir esses frutos. Jesus libera essa palavra. Jesus vai no templo. Os seus apóstolos, discípulos, não entenderam quando ele libera aquela palavra. Mateus diz, no mesmo texto, que a figueira, ela secou imediatamente. E eles olharam e viram. Mas Marcos diz que Jesus libera a palavra e eles vão para o templo. Eles vão para Betânia. Jesus entra no templo. Ele pega e tira todos do templo, não foi o texto? E põe para fora, porque eles estavam anulando o propósito do templo, que é a oração. A casa do Senhor é casa de oração, é de louvor. Não é de bafafá, não é de caçar emprego, não é disso ou daquilo outro. Casamento é lugar de adoração ao Senhor. Amém, glória a Deus. E ele então expulsa as pessoas, tira as pessoas que estavam invalidando. É o que ele estava dizendo aos seus discípulos, e eles não entendiam, concernente à figueira. Quando ele volta de tardezinha, e eles passam ali, Pedro olha para a figueira, e ele diz: mestre, a figueira secou, ela está seca, mediante a tua palavra. E Jesus dá uma resposta que não se entende no texto. Ele diz o quê? Tenha fé em Deus. Porque tudo que pedires, não é? Tudo que orar, tudo que falar ao Senhor, tudo que apresentar ao Senhor, vai acontecer. Se você orar e pedir que esse monte se transporte para o oceano, vai acontecer. Mas a fé precisa estar em quem? Em Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a fé tem que estar em Deus. A fé tem que estar em Deus. Tem muitas pessoas cristãs, estão de folhagem, não tem fruto. Mas a fé está na fé. Não, a fé, ela precisa estar em Deus. Fé em Deus, não em fé. Porque fé em fé é fé, eu creio. Não, vai dar certo. Eu tenho fé, que vai acontecer. Mas o texto é bem claro. Jesus diz: tenha fé em Deus. A minha fé precisa estar no Senhor, não nas circunstâncias. A minha fé precisa estar em Deus. É por isso, por quê? Porque não se entende que um monte vai ser diante de mim. O monte é um problema que você está passando. Então o Senhor está dizendo: se você tiver fé em mim, em Deus, você vai orar e Deus vai conceder o seu pedido. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele responde aqui em 3 maneiras. Ele diz: a fé precisa estar em Deus, eu preciso orar e eu preciso perdoar. Olha para o seu irmão, repita comigo: fé em Deus, oração e perdão. Oração e perdão. Vamos para o texto. Verso de número 22 do capítulo 11 de Marcos. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tem pessoas que dizem: eu acredito, eu tenho fé, e quando a coisa não dá certo, ele diz: eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia. Ele estava com fé em quê? Em situações. Mas a fé em Deus
não duvidando. Eu não posso duvidar. Estão me entendendo como é que é difícil? Não é, eu tenho fé. Você tem fé até onde você tem fé? É em Deus que você tem fé? Porque quando eu tenho fé em Deus, eu não posso duvidar. Quando eu tenho fé em Deus, eu ando com os olhos fechados. Quando eu tenho fé em Deus, eu confio nele. Eu ponho nas mãos dele. E tudo muda. Fé em Deus. Verso de número 24. Oração. Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, crede que o recebereis e pelo-eis. Orando. Fé em Deus. Vida de oração. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Eu creio, eu tenho fé em Deus. É por isso que o escritor dos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é fé em Deus. Não é fé em uma conta bancária, que é normal. Eu tenho tantos mil, eu consigo comprar algo. Isso é fé em você, naquilo que você tem. Eu tenho fé que eu vou receber o green card. As pessoas, não é verdade? Porque tem leis, está surgindo leis. Mas eu já tenho fé no meu Deus, que eu vou tomar posse do meu. Eu tenho fé em Deus. Eu não estou preocupando, porque existem pessoas que dizem o quê? Ele passa e ele olha e ele diz, eu não sei o que vai dar isso não, mas eu tenho fé. Não é assim? Você está cansado de ouvir isso? Você está cansado de ouvir isso por aí? Está aí a reforma imigratória, mas eu tenho fé, mas eu não sei não. Você não tem fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. A fé precisa estar quando não tem nada para te oferecer. Tenho fé em Deus. Verso 25, perdão, verso 25. Por isso vos digo que tudo o que pedides, orando, olha a oração, crede, confiança em Deus, que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Fé em Deus, oração e perdão. Isso é produzir frutos. Frutos que vai mudar a nossa história. Eu não sei qual é a sua situação. Já foi numa vitrine e olhou aquele vestido das irmãs? Vou falar para as irmãs. As irmãs, já foi naquela vitrine e olhou aquela roupa bonita, né? Essas famosas aí, né? Nem sei o nome. O pessoal no Brasil estava falando que ele sabe mais o nome do que eu das coisas aqui. E vai na vitrine e olha, e ela olha e diz, nossa, esse vestido tá. E você leva, aí você experimenta, você não gosta. Você fica decepcionado. Você vai na vitrine, aqueles que gostam, e olha aquele bolo. Eita, Elizabeth. Aí vem aquele bolo. E eu também. Aí você olha e fala, esse bolo, eu quero um pedaço e vou levar, vou sentar na minha cadeira, aí eu vou, então, deliciado. E quando você pega um pedacinho do bolo, o bolo está velho. O bolo está ruim. Decepção. Você olha e você vai naquela pessoa e você está olhando o exterior daquela pessoa e você diz, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, olha como é que ele fala em línguas estranhas, olha que coisa linda, olha como é que ele veste, e o homem está olhando o exterior e depois vai ver os frutos.